sequestro, baixar o número de pessoas baleadas. Crime não violento. É? Então, na educação, temos que ter a melhoria da qualidade da educação. Termos menos alunos, portanto, a sentar no chão. Termos, por exemplo, quadros preparados, condignos. Termos sala de professores, temos bibliotecas. São esses indicadores que nós precisamos. Se vamos à agricultura, o povo tem que ter, o cidadão tem que ter a comida no prato. Se vamos, por exemplo, ao setor de arrecadação de receita, significa que temos que subir. Não é falarem do PIB per capita de que vai subir mais $100 por aí, não sei lá, que o cidadão não entende isso. É verdade que nós entendemos, mas o que nós precisamos, na realidade, é algo que vai se refletir no dia a dia do próprio povo. Por exemplo, se tu és alguém que dirige o Estado e eles são diretores das empresas, não pagam salários antepadamente aos trabalhadores, não é? Tanto no setor privado, no setor público, atrasam até às vezes 3 meses por aí. Significa que você está a matar a economia nacional, porque aquela mamãe que vende tomate depende daquele que trabalha no Estado para ir comprar tomate. Depende daquele que trabalha no privado para ir comprar tomate. Aquele que está no M-Pesa depende, e aqueles ali contribuem muito para o Estado nessas transações todas econômicas. E faz a economia crescer. Agora, qual é o indicador na área de economia? O que é que vai acontecer de concreto? Nós não queremos ouvir a subida do PIB, não é? Não queremos ouvir isso, dizer que o PIB subiu, mas não se reflete na vida do cidadão. É aquilo que dizia uma vez Luís Diogo, de que está-se a falar de números, mas nós estamos a ver na prática aquilo que está a acontecer. E a mamãe Graça dizia que nós queremos que o povo tenha comida no prato. Então, há essas falas, porque eu acho que nós estamos divididos como sociedade. Não estamos a ouvir a terceira via do Dr. Severino Nguyen, que eu também defendo. Por quê? Aqui há 2 sociedades no mesmo país. Só que partilhamos o mesmo território e as mesmas estradas. Há aquela sociedade que anda de carros de alta cilindrada, que detém os prédios dos colonos, que cara sem vergonha, 50 anos depois não fazem nada, ainda alguns alugam, vivem nesses prédios dos colonos, que expulsaram os colonos. E essa sociedade, quando está bem, pensa que todos estão bem. Eu acho que aqui nenhum dirigente em Moçambique sente a dor quando há acidente na estrada e uma chubombo cai por causa de buracos. E também não há acompanhamento, por exemplo, na área de saúde. Qual é o indicador? Eu sou exemplo concreto. Eu tive um problema que tive que parar, portanto, no hospital de Mavalane. De Mavalane, me disseram que tinha que ir a Polana Caniço, porque lá é onde tinha a máquina de raio-x. E depois voltar para... Veja só o tempo que eu levei. Você teve sorte que teve um e não só, próximo com raio-x. Sim, veja só o tempo que eu levei. E tanta gente... E há uma senhora que estava numa situação deplorável, estava a apodrecer o pé. E eu acabei refletindo e acompanhei também alguns noticiários e alguns jornais, que há muitos acidentes por causa de mototaxista na zona centro e norte, e também por causa de carros. Mas nós estamos a ver, por exemplo, um investimento robusto nessa área para tratar essas efemérides. Então, há que haver indicadores claros, haver uma discussão clara e olhar aquilo que é o cenário nacional e projetar a tendência daqui até 2044. Seguro o seu filho de pensamento, temos mais... Os moçambicanos estão numa total desgraça. Não se entende como é que um país tão rico como Moçambique, com recursos no mar e na terra, até hoje, tenha pessoas em plena capital que só tenham uma refeição por dia. É inadmissível a todos os níveis. Não se pode permitir isso, não se pode normalizar que as pessoas passem fome em plena capital. Se na capital é assim, o que diremos dos distritos mais recônditos do nosso país? Em Cabo Delgado não há terrorismo, em Nampula, lá em Lugela, em Monapo. Como é que estarão as pessoas lá? É preocupante, é gravoso. E esse tipo de discurso não pode servir para, quer dizer, tapar o sol com a peneira. Nós hoje, como povo, estamos atentos e já não nos estamos a enganar por discursos, mas queremos ações práticas. É por isso que eu louvo bastante, porque a consciência política, a cidadania da juventude, das mulheres, elevou-se nos últimos tempos.
E isso é de louvar, é extremamente importante, porque vivemos momentos desafiadores em Moçambique. E estamos a ver que, mais uma vez, não temos uma estrutura a nível estatal que nos defenda, que proteja o cidadão, os interesses do cidadão, o interesse nacional. Não está espelhado aí. Não Obrigado. podemos confundir interesse nacional com interesses partidários. Não podemos confundir interesse nacional com interesse... O que eu estou a dizer é que um ato patriótico no Parlamento, neste momento, seria não aprovar esse instrumento porque não representa as aspirações mais concretas que os moçambicanos têm. Não representa os desafios que a juventude, que as mulheres enfrentam nesse país. Não representa a preocupação das crianças que vão crescer num país anormal. É o que eu estou a dizer. E isso não podemos permitir. É preciso que nós, enquanto povo, continuemos firmes e fortes no processo de fiscalização e vigilância dos atos governativos. Porque a esta medida não temos um parlamento que sirva, que seja útil a nós. Então nós temos que ser um parlamento, temos que montar em Moçambique um parlamento popular que fiscaliza, que busca compreender as ações do governo e que, mais do que isso, mantém a cidadania de rua ativa. Cidadania de rua, para não deixar aqui dúvidas, não é vandalizar, não é cometer crimes. Cidadania de rua é sempre que necessário fazer um apelo nacional para que ocupemos as ruas em marchas pacíficas, de modo a garantir que o governo compreenda que qualquer ação que vá contra, que atende contra aquilo que são os interesses dos moçambicanos. Se nós falarmos de indicadores, vamos olhar, por exemplo, para o setor de transporte, temos que olhar a problemática do setor de transporte e dizermos que temos isto e daqui a tanto tempo vamos melhorar isto, com clareza. E também temos que olhar a questão das estradas. Quantas estradas, se são 5.000 quilômetros ou 10.000 que nós temos, que não estão boas. Então, qual é o plano que nós temos, segundo aquilo que nós estamos a projetar, que vamos arrecadar isto, depois vamos fazer isto, ou se é o tal dito fundo soberano que vai ser mexido, tem que se planificar o que é que nós concretamente vamos fazer e fazer algo de facto de qualidade. Eu não sou otimista a esse plano, porque eu conheço a Frelimo que nós temos. Quando entra diz que é a minha vez. E nós vimos o presidente Nhusi da Zambésia, o governador, promete, portanto, contratar novos professores, também diz que vai pagar as dívidas das horas extras. Pimatos, no caso. Exato, sim. Eles produzem aquilo que são as suas receitas, têm o seu plano quinquenal, mas, na verdade, o que acontece é que os governos provinciais ou dos conselhos provinciais não têm capacidade de liquidez por causa da má gestão e por causa das boladas que fazem. O próprio Pio Matos lidera as boladas na província da Zambésia, Madeira, por aí, e não há Zambésia arrecadação. é uma província muito rica em recursos naturais, principalmente a Madeira, recursos madeireiros. Sim, turmalinas, tantalito, por aí. Então, e até ouro. Eu acho que se ele afirmou isso, talvez vai fazer diferente nesse segundo mandato. Esperamos que ele faça isso, mas não tenho boas expectativas para dizer que isso vai se efetivar, porque eu acompanho o histórico do Pio Matos, mesmo quando era presidente do município de Quilimane, e quando foi governador acompanhamos várias coisas que aconteceram ruins, que não houve, portanto, muita coisa que foi feita, mas estamos a ver alguém que voltou a estar no poder de uma forma melindrosa dentro do próprio partido Frelimo. Tinha-se eleito outra pessoa, fez lobbies e voltou, anulou-se a sessão, foi eleito o Pio Matos e está lá. Talvez vai querer responder aos camaradas, porque a província da Zambésia é uma província que tem pessoas com visão e críticas, não são pessoas passivas como tal, são pessoas críticas. Poderá, portanto, fazer alguma coisa. Não fazendo, nós vamos comentar neste programa, porque tenho informação no terreno de vários distritos, Mucuba, Maganja da Costa, Mucubela, Gurue, próprio Quilimane, funcionar-se haver vontade. Nós ouvimos, a quanto das manifestações, a ministra das Finanças a dizer que o país por dia perde 7 mil milhões de dólares. Se nós formos a calcular por 100 dias, estamos a falar de 700 milhões de dólares. E no final das contas, vamos chegar a um cálculo em que o orçamento do Estado está muito abaixo daquilo que é aquilo que se ganha diariamente. Agora,
A questão que eu coloco é onde é que esses valores vão. Então, o que tem que haver aqui é uma seriedade, portanto, na gestão da coisa pública. Mas aqui em Moçambique, como muito bem levantou, está bastante crítica e preocupante. E quando fazia uma pergunta, tocou primeiramente na questão da polícia e na sua atuação. Eu penso que algo urgente em Moçambique é termos forças de defesa e segurança que são republicanas, que não obedecem comandos partidários, nem de elites, mas que obedecem à lei do Estado. Enquanto não tivermos isso, estamos a dizer que vamos ter sempre essa questão de violação de direitos humanos no contexto da atuação da polícia, mas também a questão dos direitos humanos em Moçambique transcende a questão da atuação da polícia. No setor de saúde, nesse caso, há questões graves de violação de direitos humanos. Quando tens um paciente que tem uma fratura no braço, na perna, e está a ser tratado com caixas, com papelões, já é violação de direitos humanos. Quando tu tens crianças a estudar embaixo das árvores, sentada no chão, em meio a 20 graus Celsius, estamos a dizer que há violação de direitos humanos aí. Quando tu tens pessoas que simplesmente por falar aquilo que pensam, estão a ser assassinadas, brutalmente detidas, espancadas, já é violação de direitos humanos. Então, a violação de direitos humanos em Moçambique não pode ser vista só de uma forma superficial, olhando a atuação da polícia. Ok, temos que ver desde a base até chegamos ao topo. Olha, agora que a polícia mostrou esse lado, evidenciou-se muito isso. Mas já notamos como as pessoas sofrem nas cidades sanitárias. Não falo de Maputo, nos distritos. Mas olhando, Nós temos mulheres que andam quilómetros e quilómetros para dar parto. Isso também é direito humano. Ter acesso a serviços de saúde de qualidade. Os serviços estarem próximos. Nós temos em Moçambique uma situação em que as pessoas antecipam-se ao Estado e nem o Estado se antecipa às pessoas. Em que consiste isso? Temos bairros novos a surgir e quem está lá em primeiro lugar são os cidadãos. Mas em condições normais, deve ser o Estado. Através dos serviços básicos. Unidades sanitárias, escolas, mercados, estradas, transportes, mas isso não acontece. Então, isso tudo para dizer o quê? Que a questão dos direitos humanos em Moçambique não pode ser de forma superficial. Não podemos ter 6 meses sem pessoas serem baleadas e dizer que em Moçambique já estamos a avançar no que diz respeito ao respeito pelos direitos humanos. Não. Há muito mais fatores a serem observados e levados em consideração. Sobretudo para áreas que não envolvem necessariamente ações técnicas, mas muito mais políticas, é difícil. Se tu não tens uma ideia clara sobre o que tu queres fazer e como tu queres combater esse mal. Quais são os critérios que vão ser usados para avaliar se os direitos humanos em Moçambique estão a ser respeitados ou não? Não existem no documento. Eu penso que temos que ter aqui, como eu disse anteriormente, mecanismos de avaliação de resultados, claros, objetivos, que as pessoas podem ver e fazer um acompanhamento da implementação dessas medidas, de modo a garantir que haja essa realização. Então, até este momento não existe isso. E vai ser difícil implementar este documento, como disse muito bem o telespectador que teve em linha há bocado. Vai ser difícil implementar isso. Porque não existem mecanismos objetivos, não existem condições objetivas no terreno para poder implementar essa agenda. Obrigado. Santiago Januário, já estamos no fim do nosso programa. Considerações finais. Bem, eu penso que direitos humanos para o governo da Frelimo é só para os membros da Frelimo. Para os outros que não são membros da Frelimo, são da oposição, mesmo aqueles que não têm partido, são votados a qualquer tratamento cruel. Isso digo porque há um instrumento que foi aprovado, que é esse que está recentemente, o ENDE, e no terreno estamos a acompanhar que há assassinatos, portanto, de cidadãos, e ouvimos a polícia dizer que vai combater os naparamas. Os naparamas não são cidadãos moçambicanos, não têm direito à vida. Provavelmente haja um cenário em que essas pessoas se envolveram ativamente nas manifestações e agora a polícia está à caça por causa de algumas pessoas que indicam que são chefes de quarteirões, secretários de bairro, desonestos, que indicam jovens que estiveram ativamente nas manifestações para serem executados sumariamente. Obrigado. Então, eu acho que se este regime, esse governo do Daniel Francisco Chapo, quer, portanto, implementar esse instrumento, tem que alargar o diálogo e também tem que começar numa das áreas que não precisa investir dinheiro. É só dar uma ordem, dizer parem de matar as pessoas. De forma específica vai à juventude e às mulheres. Nós não podemos desistir de Moçambique. Este é o país que Deus nos deu, esta terra nos pertence e devemos travar uma luta acirrada e consequente para garantir que em Moçambique haja mudança,
e que as gerações que vêm não encontrem essa normalidade que nós vivemos hoje. Mas façamos isso tudo, respeitando os princípios básicos do Estado, porque não podemos ser igual ao colono, nem aquele que nos escraviza e nos castiga. Temos que ser diferentes. E ser diferentes é manter uma postura que vai de acordo com são as leis fundamentais do nosso Estado e sermos moçambicanos patriotas de verdade, garantindo que as nossas ações visam, sobretudo, Moçambique melhor, Moçambique inclusivo, um Moçambique de justiça social e que, acima de tudo, sirva os direitos dos moçambicanos e das gerações que estão por vir. Obrigado, Mauman, por ter nos ajudado a analisar este tema. Obrigado, Santiago Januário, por ter estado cá no Instituto também para analisar este tema. Obrigado aos caros telespectadores que ligaram cá para interagir e deixar as suas opiniões. Obrigado a todos os telespectadores que acompanharam a TV e que nos acompanharam durante esta 1h30. Esperamos por vós amanhã a partir das 17h30. Até lá.